Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Estou muito feliz por estar com os irmãos, né, irmãs aí, o pessoal aqui de Vila Velha, o pessoal de Itaguaçu aí. A Denilson, tem tempo que eu não vejo, né? Muito tempo que eu não vou a Itaguaçu, no sítio. Pedro, vejo constantemente, né? Jeremias, então, a gente se fala todo dia. Enfim, glória a Deus. E todos os outros que estão aí, que a gente não está vendo, mas glória a Deus pela vida de cada um. Irmãos, quero compartilhar algo que eu tenho vivido, assim, visto, né, no dia a dia aí, do que a gente, né, vem observando, né. Eu queria falar sobre o jeitinho, aquele jeitinho brasileiro e o evangelho, né, são duas coisas totalmente incompatíveis. Antes eu quero falar que ser discípulo de Jesus, amados, é aprender de Jesus e ser imitador dele, né? No tempo de Jesus, um discípulo era aluno, né, que estava aprendendo a ser como seu professor, né? Ainda que era um professor bem duro, né? Jesus, e nós vamos ver, eu vou ler algumas palavras que vai dizer como o evangelho é forte, é transformador, é lapidador, né? O que ele fez na minha vida, o que ele vem fazendo, né? O evangelho é um divisor de águas, né? Jesus mandou fazer discípulo de todas as nações e a gente tem isso como meta, né? Como obrigação, como missão, né? Eu queria ler Marcos 9, 42 a 50, se alguém quer abrir aí nas suas Bíblias online, aí na sua Bíblia aí. Marcos 9, de 42 a 50. Vamos lá. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que lhe pusesse ao pescoço um nó de atafona e que se fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, é melhor para ti entrares na vida aleijado do que, tendo a mão, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. E se seu pé te escandalizar, corta, é melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, onde o verme não morre, né, e o fogo não se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho que tendo os dois serem lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis, tendo sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Então a gente vê e observa que o reino de Deus ele tem um padrão, né? Não se entra no reino de Deus de qualquer jeito. A gente sabe que há uma corrida, né? E essa corrida está proposta a nós, né? Todos nós que temos aquilo que Deus fez, né? Que está lá em Hebreus 8, que Ele escreveria sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Ele carimbasse, né? As suas leis, né? A sua vontade, Ele imprimiu sobre nós a sua vontade. A gente não pode se apartar de jeito nenhum, amados. De jeito nenhum dos mandamentos do Senhor. De jeito nenhum a gente pode se apartar do padrão do Senhor e aplicar um jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho que vamos que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Você pode até ter sorte, mas não bênção. Então a gente observa que é um padrão. Lá é caro. Para entrar no reino de Deus é difícil. Não é de qualquer forma. Não se entra com peso, não se entra com excesso, né? Nem na balança, né? A gente que sabe aí que mexe com caminhões aí, Mirela tá aí, né? Não se sai, né? Com excesso de peso. Então, é difícil. A porta é estreita, né? Que conduz ao reino de Deus, né? Então, há um padrão e nós precisamos
viver dessa forma, e não abrir mão de jeito nenhum. Não se negocia. Esse jeitinho brasileiro que existe aqui em poucos lugares do mundo, onde o povo fica escandalizado, onde, né, se atrasa até para o próprio casamento, né, onde o povo marca para 10 horas, só chega 10 para meio-dia. Essas coisas, amados, só aqui mesmo. Então, assim, e é uma cultura totalmente errada. Quem já foi lá fora, eu nunca fui, né, Pedro? O máximo que eu fui foi até Itaguaçu ali. Só aqui em terras mesmo próximo, mas quem foi sabe que o trem de Londres é pontual, né? Sabe que outras culturas é pontual e a gente está um pouco distante em relação à cultura, né? Mas o reino de Deus não é cultura. O reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, no padrão de Deus, lógico. Então, é um povo que a gente conviver no dia a dia, a gente não pode se assemelhar, a gente tem a gente tem algo de Deus que a gente precisa compartilhar e não ser influenciado pelo mundo exterior, né? A gente precisa dar, a gente precisa compartilhar, a gente não pode ser influenciado, né? Ontem o Levi acabou de sair, eu até falei com ele ontem, falei, Levi, o mundo é sagaz, cara. A gente precisa estar atento. A gente precisa lembrar daquele versículo que diz que nós precisamos ser simples como a pomba e prudente como a serpente. A gente precisa estar um passo deles, né? Sempre andando na frente e não atrás, né? Deus nos chamou para ser cabeça, né? E o resto você já sabe o que é. Então, não adianta dizer que segue Jesus, mas quero seguir do meu jeito. Eu amo Jesus, mas quero seguir as coisas do meu jeito. Não. A palavra, ela tem um padrão e nós precisamos nos moldar a esse padrão e não baixar o nível. Essas coisas, elas não nos levam para o céu, essas coisas da terra, que esses comportamentos, né? A gente vou ler, vou compartilhar mais aqui, a gente vai entrar nesse entendimento. Então não adianta fazer uma versão falsificada do cristianismo. O cristianismo ele é genuíno, né? Acho que a maior prova, amados, desse jeitinho que a gente pode ver na palavra é Lucas 16, né? Eu só vou ler aqui rapidinho. O pessoal sabe que é sobre o rico e Lázaro. É quando, lá no 24, diz assim: então, no Hades, né, no 23, então, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe, né, o rico, e Lázaro em seu seio, né? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Deus olhou e falou: tem jeitinho não, meu filho. Você tá aí, você teve o tempo todo, você tinha Moisés e os profetas, você tinha a palavra, você podia ter cumprido e você não cumpriu porque você não quis. A palavra, amados, ela é séria, ela não é para brincar, ela não é para dar jeitinho. As pessoas dão jeitinho, não se dá jeitinho. Temos que nos arrepender, temos que tomar vergonha na cara e parar de dar jeitinho. É isso. Então, lá não tem jeitinho. Ele não conseguiu e Deus ignorou. Lembra daquela palavra de Mateus 7:24, que diz: olha, nos últimos dias, né? Muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso e aquilo. Jesus vai olhar para ele e falar: olha, Jesus sabendo de tudo e todos, né? Olha, sei quem são vocês não, mas não sei mesmo. E você sabe por que Jesus dá essa resposta irônica? Porque nós, enquanto vivíamos em terra, fomos irônicos com Jesus em muitas coisas. Automaticamente, né, já diz o ditado lá do Evangelho de Heresias, né? Tem o dia da caça e o dia do caçador, né? Então, se você ignorar Jesus e os seus mandamentos, não é soft, não é light, o Evangelho não é doce, o Evangelho é duro. Mas, vamos que vamos.
eu vejo que a graça de Deus, a graça que Deus nos dá, né? Diz que a graça de Deus, no âmbito da teologia, ela consiste no dom sobrenatural concedido por Deus por meio da salvação. No cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem no encontro transformante em que a criatura humana é restaurada. Olha só que bonito. Mas essa graça de Deus, ela precisa ser correspondida, né? Ela precisa ser retribuída. A Bíblia diz que ele busca verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vamos avançar, porque senão eu me pego aqui e eu não avanço. Jesus é bonzinho? Não, Jesus não é bonzinho. Jesus, às vezes, se a gente olha lá, entra naquelas igrejas, lá, você olha para aquele vitrô, Jesus está lá com aquela cara, né, todo torto. Não, Jesus não é aquele vitrô que você olha lá, Jesus está. Não, Jesus não é panaca, não. Jesus é o Filho de Deus. A gente às vezes se topa com algumas situações que diz assim, que alguma coisa nos contraria, né? E a gente esquece, né, que naquilo que somos contrariados é muitas vezes a oportunidade que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas, não é verdade? Às vezes a gente responde com ira, com falta de sabedoria, a gente quer agir na carne, esquece de ir para o joelho e buscar o Senhor e buscar a resposta certa de Deus, e muitas vezes a gente dá uma resposta na carne. Então, quando a gente é contrariado, a gente diz, é o diabo, não tenho dúvida, é o diabo. E muitas vezes é Deus provando a gente, né, para entender aonde que ele pode trabalhar nas nossas vidas. Eu percebo, e já até comentei com alguns irmãos, às vezes acho que a gente precisa dar uma resposta em Deus, né? Às vezes é como aquilo que a gente passa dias aprendendo e aí vem aquela prova. E aí nós precisamos dar uma resposta em relação àquilo que a gente aprendeu em Deus. Ok? Então a gente pensa, no final, né? No final a gente vai dar tudo certo. Independente do nosso comportamento. Não dá tudo certo. Não dá tudo certo, no final não vai dar tudo certo, não adianta eu ter uma vida de qualquer forma, fora do padrão, me esforçando em ser um crente, dizendo que eu sou um crente, que eu sou um discípulo, mas na verdade eu não vivo de acordo com a palavra. Isso não evolui, né? Não temos que viver pecando e achar que Deus não está vendo. Deus está vendo. Seja todo homem equilibrado, está em Filipenses. Deus está perto. A minha felicidade é mais importante que o... Ei, filha. Ai, minha filha aí, ó. Ei, filha. Aí, ó. Pensar uma coisa. Eu tô aqui. Ah, dá pra ver. Olha, Paulinha. Olha, que gracinha do papai. Seu chupeto. Deixa o pai falar. Vou te mutar, hein? Fica ouvindo aí. Você quer compartilhar alguma coisa? Sim. Fala aí. Mas tem que ser algo de Jesus, hein? Vai cantar. Esses parentes seus, Jeremias. Aí, ó. Desativar o som. Enfim, amados, minha filha tem 4 anos, Luísa, né, já tá uma mocinha já, e tá pedindo um irmãozinho. Jeremias tem, semana passada, Jeremias, andamos 4 vezes, ficamos 3, 4 dias juntos, e Jeremias todo dia, e todos os lugares nós passamos, Nova Venécia, lá com Brunoro, aí São Mateus com Emerson, passamos em Linhares com Márcio, todas as localidades, os irmãos só falando, cadê o irmãozinho? Cadê o irmãozinho? Boa noite. Você passou aqui, mas eu não estive, né? Pois é, Pino! Vimos o seu pai, cara. Você fala em Brunoro, poxa, você veio aqui, não falou nada, eu tive que ligar o som aqui para os irmãos ouvirem, hein? Culpa do Jeremias. Não, culpa os outros não, você que falou.
Mas a gente tava aí, a gente quis fazer uma surpresa aí, sabe? E aí a gente acabou encontrando seus pais, foi muito legal, foi muito Tá legal certo. mesmo. Glória a Deus. Compreensível. Abraço. Abração. Então, amados, continuemos. A minha felicidade é mais importante que o meu caráter? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem disse que a gente merece ser feliz, né? Quem disse que a gente merece ser feliz? Crucificamos o Filho de Deus com os nossos pecados e a gente merece ser feliz? Não. Não. Merecemos a cruz, né? Jesus diz que aquele que quer me seguir, tome a tua cruz e me siga. Aquele que quer me seguir, olha, tem um rio de felicidades, tá? Um jardim cheio de flores. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Ele diz pra gente tomar a cruz e seguir. A palavra diz que ainda a gente não passou por situações que com certeza ainda não suportamos o sangue. Os mandamentos de Jesus que ignoramos porque não nos tocam. Muitas vezes a gente ignora aquilo que a palavra diz porque a gente pensa é coisa de lá, é coisa de cá. A gente esquece de 1 Coríntios 23, se eu não me engano, Paulo dizendo que ele testificando, olha, numa noite só caíram 23 mil por causa da imoralidade. E ele testificando de algo que ele estava lembrando ou lendo do Velho Testamento, testificando naquela época, né? E nós lemos, às vezes ignoramos a palavra. Não, isso aqui é para eles lá, foi para aquele tempo. Não, cara, a palavra toda é o nosso manual, é o nosso guia. Amém. Né? Se algo não nos condena, temos paz com Deus, né? Se o nosso coração não nos condena, né? Então, assim, a gente às vezes canta, Senhor, toque em mim, faz isso, faz aquilo, e muitas vezes a gente ignora algumas coisas que a palavra diz, e a gente não deve fazer isso. A gente tem, às vezes, dificuldade de botar a mão no bolso para abençoar o irmão, ou abençoar uma situação. Isso é sério. A gente está, às vezes, pensando mais na gente. O que importa é o que estou sentindo no coração. Isso é um engano. Se a gente sente algo e a palavra nos direciona em outra, qual é a nossa direção? É pelo que a gente sente ou pelo que a palavra diz? O que dirige as nossas vidas? Nós entendemos que é a palavra, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo quieto? Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Ok, então, tá bom. Jesus faz tudo por mim, eu não preciso fazer nada por ele. Não, engano, né? Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Não oro, no jejum, não lê a Bíblia, evangelizar. A gente esquece que a gente é igual aqueles canteiros de obra, né? Sempre em obra. Jesus pagou um alto preço na cruz, sabe, amados, pelas nossas vidas. E o que a gente tem retribuído, sabe? Quando a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a gente acorda e primeira coisa que a gente vai lá e olha o celular, a gente está totalmente enganado. Nós devemos, na verdade, lembrar da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, ser grato por estar acordando numa cama, né? Não num leito. A gente precisa ser grato por cada coisa que Deus fez pelas nossas vidas, né? Pela liberdade que isso nos deu, né? Por ter tirado a gente lá do charco de lodo e nos transportado, né? Nos amado, né? Eu acho que quando a gente começa a viver uma vida assim, pô, eu sou crente, eu sou evangélico, mas beleza, ok. Lê, vou visitar o irmão, tem mudança. Não, tô cheio de coisas para fazer, tenho isso, tenho aquilo, a gente passa a ignorar aquilo que é obrigação nossa, isso é totalmente errado, isso é totalmente fora da palavra, né? O Senhor nos deu uma missão e a gente precisa produzir. E quanto mais a gente produz, amado, a gente se sente bem. A gente produz tanto que a gente começa a ficar íntimo do Senhor, a gente começa
ter essa proximidade com o Senhor, a gente começa a sentir, né, como que Deus tem trabalhado em nossas vidas. É legal, né, assim, a gente compartilhar, as pessoas ficarem quietinhos. É legal quando a gente tá todo mundo junto, né, tá todo mundo falando e tal. Fiquem livres, tá, amados? Fiquem livres para perguntar, comentar. Se não concordar, também pode falar, eu não concordo, entendeu? A gente até tem democracia para compartilhar essas coisas. O reino de Deus, ele não é democrático, mas nós Amém, eu temos. concordo. Ok? Então, Amém, eu concordo. falar de algumas regras aí do Evangelho segundo eu mesmo, tá? Continuar falando, né? Desse Evangelho segundo eu mesmo, né? Toda loucura que eu fizer por Jesus parece ser legalismo. Não tem nada de legalismo, né? Não é coisa de homem, né? Enfim. Deus existe para me fazer o bem? Não, de jeito nenhum. A igreja existe para cuidar de mim? Não. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos uma vez, onde 89% dos irmãos pesquisados diz que a igreja existia para cuidar dele. A igreja, né? A igreja, o templo, o local, né? As pessoas ali entendem que aquele lugar é para cuidar dele. A gente entende que muitas vezes, né, quando a gente, né, tinha essa prática de ir para a chamada igreja, como Gilberto, o pastor falava, a gente vai para lá e olha assim, Jeremias hoje não pregou bem, a gente começa a botar um monte de defeito, e a gente esquece que, na verdade, quando a gente se reúne, um tem salmo, um tem hino, um tem cântico, outro tem isso, tem aquilo, tudo para Deus. A gente esquece que a gente vai para dar e não para, né, criticar. A gente tem, às vezes, uma visão distorcida do que é o reino de Deus, né? Que é viver o reino de Deus, né? Muitas vezes a gente impõe o humanismo, e o humanismo, meus irmãos, é pior que satanismo, ok? Então o evangelho é transformador, ele não é soft, ele não é leve, ele não é Hello Kitty, ele não é nada disso, tá? O reino de Deus, ele desconstrói todo o lixo que é em nós, né? Ele faz nova todas as coisas, amém? Então é isso, vamos ler algumas palavras aí, quem puder me acompanhar, eu vou falar rapidinho, algumas frases aí que Jesus fez colocações entre os discípulos, para vocês observarem como Jesus se portou, né, o tempo que ele esteve aqui. Mateus 4,17 diz que, então, desde que então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Mateus 7, 3, 5 fala, e por que reparas tu, o argueiro, né, que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, né, a trave do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Mateus 8, 21, 22. E outro de seus discípulos lhe diz, Senhor, permite-me primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Mateus 8, 25, 26. E seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse, por que temais homens de pequena fé? Jesus não dá mole, não. Mateus 9,4, mas Jesus, conhecendo os pensamentos, diz, por que pensai mal em vossos corações? Mateus 9,11, os fariseus vendo isso disseram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, lhe disse, não necessitam de são os médicos, né? Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Na igreja, amados, a gente, né, lidar com o corpo, a gente lidar com pessoas, né, de todos os níveis e tudo mais, mas a gente tem que entender que a gente
precisa ser ombro, sabe? A gente precisa ajudar, dar suporte e a pessoa seguir, né? Baseado na palavra, né? Na fé, na cobertura espiritual, né? E a gente precisa entender que a gente precisa fortalecer o corpo, a gente precisa servir uns aos outros em amor, né? Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 33, 34, 35, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Amados, vendo aí as cenas aí que aconteceram esses dias, já me veio até um sentimento muito triste, né? Que é aquela situação do Afeganistão é muito, muito, muito triste. Muitas pessoas ali, e a gente conheceu a Haneli ficou aqui em casa, né? Que teve seu esposo e os filhos mortos, né? É uma situação muito triste, sabe? Assim, você viver num país, na sua pátria, agora vem alguns extremistas jihadistas, né? E querem tomar né, o governo, né, dos Estados Unidos, né, pensando propriamente no seu bolso, né, enfim, né, o mundo jaz no maligno, né, mas assim, quão triste a gente viu as pessoas querendo fugir, dar um jeito, deixando tudo para trás, indo embora, porque vendo que o fim ali é perseguição, é ser queimado em praça pública, é ser pisoteado, é ter que confessar lá Maomé, enfim, né? É isso aí. Eu lembro que eu compartilhei, eu estava lembrando disso hoje, eu compartilhei com alguns, não sei se, né, se alguém aqui vai lembrar, eu compartilhei com alguns que eu tive um sonho uns 2 meses atrás, eu nem falei isso com a Débora, mas talvez ela vai lembrar se ela estiver ouvindo, que eu sonhei que eu estava num lugar, aí eu até falei com meu sogro, falei, a gente estava tipo no Oriente Médio, foi isso que eu disse para ele, estava no Oriente Médio, estava vindo os irmãos, todo mundo bonito, assim, né, com bíblias e tal, e a gente sabia que era um lugar triste, né, assim, de situação bem precária e tal, meus irmãos vindo com alegria e tal, e a gente começando a reunir, de repente começaram tiros e tal, e situações, eu comecei a ver bombas vindo por cima, aí eu corri, e os irmãos começaram a se despertar, né, saírem, eu corri, passei para o outro lado, aí no outro lado vi um carro branco, dentro tinha aqueles camaradas de branco, tipo aqueles muçulmanos, e apontaram a metralhadora para e começaram a atirar, e na mesma hora, em sonho, eu falei, Jesus, mostra o teu poder sobre a minha vida e me protege dessas balas. E eu correndo, né, desvencilhando ali dos tiros, e nem um tiro me acertou, e eles correndo, tentando me pegar, e eu correndo, atravessei, os irmãos correram e sumiram, e eu acordei, e eu compartilhei isso, e eu falei, cara, tá vindo algo terrível, uma perseguição, alguma coisa vai acontecer, e aí, hoje eu fui lembrar disso, né. Então, amados, não tem nada de bom, a gente às vezes luta, né, a gente acredita, né, com pensamentos que são igual aos nossos, mas o mundo não tem perspectiva boa, né? Não tem. Sabe assim, a gente está lutando, correndo atrás, comendo suor do nosso suor, comendo nosso pão do suor do nosso rosto, mas a perspectiva não é boa, principalmente para os cristãos, né? Então, uma situação, o cerco está fechando, a moeda está se encontrando, né, a unificação, né, o governo único, essas coisas vão acontecer. Mas cabe a gente permanecer. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Entendeu, amados? Então, mas Mateus 33, 34, 35, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, Jesus disse. A espada. Porque eu vim pôr em dissensão, né? O homem contra seu pai, filha contra sua mãe, nora contra sua sogra. Ele está falando claramente sobre o evangelho, né? Mateus 10, 37, 39.
quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não estou falando dessa questão de pai, mãe, né? Colocar sobre pai, Jesus, né? Porque eu vivi isso dentro de casa, tenho certeza que muitos viveram, né? Minha mãe, né, católica, não aceitando a minha conversão na época, eu chamei meu irmão no meu quarto, eu tinha um quartinho pequenininho, e eu começava a compartilhar com ele. E a gente teve uma experiência que eu compartilhando com ele no meu quarto, o cachorro começou a latir, 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 eu não podia compartilhar com ele alto, e não tinha como ir lá e mandar o cachorro parar, porque aí minha mãe ia ficar mais chateada ainda. Então, no quarto, baixinho, eu falei assim, em nome de Jesus, repreenda esse cachorro. Aí o cachorro calou a boca na hora. Passe os anos, encontro o pastor de Brasília, esqueci o nome dele, Wagner, e ele conta a mesma coisa, que ele estava no casamento, compartilhando, tal, de repente o cachorro começou a latir, 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 ele repreendeu o nome de Jesus, ele só viu que o cachorro deu aquela engolida seca, ele viu que algo travou a boca do cachorro ali, eu falei, opa, não tem só eu de maluco não, então tem mais gente aí. Então essas coisas a gente vai vivendo, tem uma situação que eu contei até para o Jeremias semana passada, Pedro está aí, testemunha, sobre o poder do evangelho. Estava nós, né, no hospital lá em Vitória, a gente foi até visitar um rapaz de Itaguaçu, estava no hospital, foi o Roberto e ele, a gente começou a visitar o rapaz e tal, tudo certinho, aí o Roberto orou pelo rapaz e tal, e aí a gente veio descendo e minha irmã me ligou, falou, Éder, minha mãe tá muito mal, tá com a boca torta e o braço dormente. Logo eu pensei, pode ser algum derrame, né, e aí entramos no carro e o Roberto começou a chorar e orar, acho que os irmãos conhecem o Roberto Playboy, policial, esposo da Val, e ele começou a orar, e aí o carro começou a esquentar, não sei se Pedro lembra disso, começou a esquentar, a temperatura ficou estranha, o negócio ficou estranho, e assim, e ele acabou de chorar e orar, e nós naquele fervor ali dentro do carro, e ele falou, olha, vamos embora que aquilo que estava contra sua mãe acabou e nós podemos ir, vamos para lá. E cortamos de Vitória para Viana e chegamos em Viana e ali começou o processo na minha família. Quando eu estava chegando em casa, o Espírito Santo falou comigo, manda ele sair de cima dela. E logo que a gente entrou, Pedro e Roberto, a gente entrou e minha mãe estava num quarto deitada, minha avó e um outro tio meu que faleceu há uns 3 anos atrás estava na sala. E minha mãe já estava ali há mais ou menos umas 2, 3 horas deitada. E nisso, o Roberto arrancou um óleo que ele tinha consagrado em algum lugar, eu não lembro. E aí falou, Éder, passa onde você quiser. Eu passei na testa e mandei, sai de cima dela agora, em nome de Jesus. E aí o Roberto foi, começamos a orar, e ali, rapidamente, quando ele terminou, ele virou para minha mãe e falou, minha tia, ele até brincou, minha tia, o Senhor está me falando que era para a senhora estar embarcando nesta hora, ou seja, era para a senhora estar morrendo agora. E naquela hora as lágrimas da minha mãe caíram, né, desceram, a minha mãe voltou a boca para o normal e os braços dela ficaram normal. Na mesma hora a gente pediu para ela sentar e ela sentou, já estavam umas 3 horas ali. A minha irmã, que era católica, né, ali ela ficou boquiaberta, viu toda a situação. O meu tio, que também era outro também, né, viu aquela situação, começou a chamar o Roberto de mestre, o Roberto até orou por ele, tão boquiaberto que ele ficou, e ali Deus começou a obra na minha mãe e na minha irmã. Aquele dia Deus mostrou claramente que era um demônio que estava nela, um demônio chamado Zé Pelintra, porque no quarto havia um cheiro de álcool, não sei se Pedro lembra disso, e minha mãe não bebe. E depois daqueles dias a minha irmã veio, teve um encontro com a gente aqui na Praia da Costa. No dia seguinte, ela sentou aqui na cozinha, começamos a compartilhar para ela de Gênesis e Apocalipse. Ela começou a ficar possessa na cadeira, começou a descer começou a manifestar um demônio, né? Começou a manifestar um demônio nela. Aí estava eu e meu sogro, e a gente orou, e meu sogro falou nos ouvidos dela, repreendendo, e ela fechou os olhos, e aquilo foi saindo. De repente entrou um vento
na porta da cozinha, tomou eu, Débora e Soninha, nós começamos a chorar igual criança. A minha irmã, quando eu olhei para ela, ela levantou transformada, como se tivesse passado um óleo na testa dela, e o meu sogro automaticamente foi curado, né, resumindo, de umas dores que ele tinha nas costas. Eu vi ali a manifestação de Deus, o poder do Espírito Santo, e aquele demônio de pombagíria nela, porque era um demônio de pombagíria que estava se manifestando, ela saiu na hora. Então ali começou a obra na vida da minha mãe. Foi naquele dia, que veio depois da minha mãe, que 2 meses depois, Deus revelou através da minha irmã que o meu irmão estava usando droga. Nós passamos 30 dias orando, fomos para a casa da minha mãe, Deus me deu autoridade, repreendi aquele demônio que estava manifestando nele. Ele veio estar com a gente, hoje está reunindo em Viana, está reunindo na Serra, acompanhado pelo Edivaldo, né, que era de Baixo Guandu, se eu não me engano. Ele casou, veio ele, o filho e a namorada na época, os 3 estão reunindo com a gente na Serra, a minha irmã reúne com o pastor Gilberto em Viana, e só minha mãe que até hoje, vendo tudo acontecendo, ela está dando milho aos pombos. Então, amados, o evangelho é transformador, mas para isso tem um preço. E esse preço a gente não pode negociar ele. A gente não pode achar que a gente pode viver uma vida, deixa a vida me levar, como o Vince disse uma vez, né, ele exemplificando, né, a gente não pode deixar a vida me levar, a vida leva eu. Nós temos um propósito nessa terra, a gente precisa corresponder à palavra, a gente precisa corresponder ao nosso Senhor, aquele que nos criou, a vida e vida em abundância. Entendeu, amados? Vamos ver o que eu tenho aqui. Então, essa questão de quem não ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho mais ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, é importante, né, a gente saber que a gente precisa amar o Senhor acima de tudo. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Em cima disso que você está falando aí, tem um versículo aqui, Hebreus 5, 8 e 9, quem quiser acompanhar aí, Hebreus 5, 8 e 9, que diz: aquele que era filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. O que eu vejo nisso aqui, dentro do que você está falando? Realmente, o que nós temos que entender e colocar no nosso coração é que Deus é justo. Deus é justiça. Sim. E muitas vezes nós esquecemos disso, achamos que Deus é só misericórdia. Não, Ele é justo. Como fala aqui, Ele é justo. Né? O próprio Jesus, né, teve que aprender a obediência sofrendo. Então, né, passou por isso, né? Então, nós precisamos também, assim, levar mais a sério o evangelho, como você tem falado aí, como você vem falando desde o início, porque não é assim, né? Deixa me levar, não é achando com jeitinho. Deus é justiça, né? Deus é justo e Ele vai cobrar isso de nós. Então, nós precisamos ter muita seriedade nisso. A Bíblia diz que é com dificuldade, né, que os justos são salvos, não é isso? Imagina o ímpio. A palavra, ela te dá vários versículos. A gente também não tem que ficar olhando Deus como se fosse um velhinho, né, de cara feia e tudo mais, não. Deus é pai, Deus é o nosso amigo, nós temos que ter essa confiança, se achegar ao Senhor, clamar ao Senhor e receber a resposta do Senhor. Uma vez eu fiz um propósito com o Senhor de todos os dias orar 4 horas da manhã. O Jeremias fica mandando aí mensagem 4 horas da manhã, é tremendo. Todo dia eu orava 4 horas da manhã. Tinha dia que, como eu estudava até 11 horas, vinha da faculdade, rapaz, eu descia da cama rolando e eu botava o joelho no chão e voltava rolando para a cama. De tão cansado que eu estava. Mas Deus sabe do meu coração, Deus sabe do nosso coração. A gente não pode ser dissimulado. Entendeu, amados? Mas Deus sabe do nosso coração. Então, quanta fé no nosso coração para servir o Senhor, né, para estar disposto a Ele. E nesse propósito de acordar todos os dias 4 horas da manhã, chegou num dia que eu falei bem assim: Senhor, eu não vou acordar hoje, mas se o Senhor quiser me acordar, o Senhor me acorde. Beleza.
Deu 4 horas da manhã, todos os dias eu acordava 4 horas da manhã, tá? Deu 4 horas da manhã num belo dia, o telefone vai e toca. Tocou aquela musiquinha do Fernandinho, que era o meu toque do celular. Deixou a sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo. Falou, venceu o diabo para estar comigo. Aí parou. Aí eu falei, ixi, peraí, não é alarme, porque o alarme, isso aí é chamada, alguém tá me ligando. Mas eu não tinha visto a hora. Aí fui lá, acendi a luz, desesperado, peguei o telefone, abri o telefone, e na minha cabeça já começou a fuzilar. Se for Deus é 4 horas da manhã, se for Deus é 4 horas da manhã. Abri o telefone, 4 horas e 13 segundos de chamada. Pelo amor de Deus. Aí, meus amigos, eu que ia ajoelhar para orar, eu não conseguia nem orar direito, eu não sabia se eu ficava sentado, eu ficava na minha cabeça, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui no meu quarto, Deus está aqui no meu quarto, Deus está aqui no meu quarto, Jesus. Eu sei que eu dormi de luz acesa assim, ó. Deus do céu, o que está acontecendo? Aí, beleza. Passa-se o dia ali, né, a madrugada, beleza. A ligação, quem tinha me ligado? Era o Luciano, meu tio. Tinha uma ligação lá, Luciano, tio. 4 horas, certinho, 13 segundos de chamada. Desligado, beleza. E aí vai eu, né, Tomezão, né, não sabemos caminho para onde vai, Jesus. Qual é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí vai Tomezão lá e fala assim, Jesus! Não, aí eu topei com meu tio. Falei, ô Luciano, vem cá. Peraí, cara. Você me ligou 4 horas da manhã pra quê? O Luciano falou, não te liguei não, rapaz. Todo ignorante ele. Eu falei, você me ligou sim. Tá aqui, ó. Peguei o telefone e mostrei pra ele. Tá aqui, ó. 4 horas da manhã você me ligou. Aí ele falou bem assim, não foi eu não. Ele pegou o telefone dele. Pum. Aqui, ó. Não tem nada de chamado pra você. Eu falei, então tá bom. Bati nas costas dele e falei, não, tudo bem. Tudo bem. Ali eu sabia que era Deus. Sabia que era Deus. Foi igualzinho quando eu me converti, que eu era igual o Pedrão. Não você, Pedro, mas o Pedrão lá que arrancou a faca para Malco. Vai eu, né, discípulo, tal, novo convertido, chegando na casa do irmão, do Antônio, que era meu discipulador, né, lá de Viana, e aí encontro com um desafeto lá na rua. Já fui para cima dele para juntar a mão, né, mas não foi de glória não, foi para juntar a mão mesmo. E aí, cara, a irmã lá, a marido lá, foi falando, não, vem pra cá e tal, não faz isso e tal. O cara montou no carro e vazou. Só que eu estava indo pra casa do irmão, que era meu discipulador. E eu ia descendo um morro, que na casa do Antônio é assim, né? Descida, passo pela casa do Gilberto, pastor, depois a casa do Antônio. Foi, vai eu descendo pra casa do Olheiro, tô lascado. Aí, descendo, e o Espírito Santo falando comigo, você fez errado. Você precisa confessar. Eu fui pra casa do irmão, não falei nada. E aquilo só me... Você tem que confessar, você tá errado. Eu fui embora. Deu hora, eu vazei. Isso foi numa quinta-feira. Aí passou quinta, sexta, sábado, domingo. Chega domingo, eu tinha um telefonezinho Nokia na época. Isso foi, tô falando de 2007, tá? Tinha um telefonezinho Nokia. Aí eu tava ajudando o Fernando na mercearia dele. E eu não tinha crédito, não tinha nada. O telefone vai lá do nada e faz assim, blim, blim. Corri pra ver. Ué, 10 conto de saldo. Lembra que você colocava 10 conto? Os antigos aí vai lembrar. Jeremias, Rubinho, Sérgio. Os antigos aí vão lembrar. Meu tempo tinha celular não, rapaz. Alguns anos atrás. Entrou 10 reais de crédito no meu telefone. A cara, na mesma hora o Espírito Santo não perdeu tempo. Falou assim, você sabe o que você tem que fazer. Resolva a sua vida. E eu lembrei que eu tinha um telefone desse desafeto lá na minha casa. Rapaz, cheguei em casa. E o Senhor me lembrando. Me ajudando, né? Passei a mão no telefone, liguei pra ele e falei, ô jovem, deixa eu falar uma coisa. É Éder que tá falando. Aí, não quer falar, não, papai, pera aí, cara, tô te ligando pra te pedir perdão, eu errei, você é um cara livre, fica tranquilo, não quero problema, só tô te ligando pra te pedir perdão, quando eu te ver novamente, quero te dar um abraço, tá, você fica livre, tá, só tô te ligando pra te pedir perdão. Cara, depois que eu falei isso, eu fiquei com tão leve, tão bem, que eu saí de dentro de casa, fui em torno do varal, dei umas 50 voltas, louvando a Deus, glorificando o Senhor, pela misericórdia do Senhor, e assim, leio depois que Davi fez isso, eu falei, tem mais um louco que fez isso também. Então assim, amados, o Senhor é bom, o Senhor quer de nós
a Bíblia diz que sacrifício e holocausto, ele não quer, cara. Antes, um corpo me preparaste. Então, nós precisamos nos preparar para o Senhor, sabe? A gente precisa estar totalmente livre para Ele e não dar jeitinho nas coisas. Eu já estou finalizando, tá, amados? Tem muitas coisas aqui que eu queria compartilhar ainda, mas eu vou avançar aqui. O que eu percebo? A gente tem, né, assim, a gente que lidar no mundo corporativo, né, a gente é muito transparente, né, trabalho com Jeremias, tem a Mirella aí, o Levi que deve entrar, não sei se já entrou. A gente conversa muito, né, eu falo as minhas dificuldades, daquilo que eu vejo também com eles, a gente se acerta, troca ideia, né, e sempre buscando uma visão do Senhor. A gente sabe que o mundo, ele quer as coisas mais fáceis, ele quer trabalhar de forma errada, ele quer jeitinho nas coisas, né? Eu lembro que foi até o Jeremias mesmo, um cliente quis falar, vou te dar um dinheiro aí para você adiantar minha carga aqui. Então, falou, tá errado, né? Bateu na porta errada, é isso aí. Então, se a gente, assim, dá jeitinho, cara, não faz parte do padrão de Deus. A gente leu que para entrar lá, se teu olho, cara, te faz dar a segunda olhada para a mulher, né? Você já está pecando, sabe? É melhor arrancar, é melhor se arrepender antes que ele venha contra ti, sabe? A gente lembra lá de Apocalipse 2, né? Sobre aquele que ele fala assim, olha, sei das suas obras, do seu trabalho, do seu labor, sei que não suporta as obras nicolaítas, a qual também eu não suporto. É um cara assim que você vai lendo, sim, discípulo, mas chega lá e fala assim, porém tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quem é o primeiro amor? Jesus é o primeiro amor. Então, muitas vezes, a gente é perfeito em muita coisa, a gente vai para a chamada da igreja, bonito, compartilha, canta, mas quando tem aquele jeitinho, bota um a mais no bolso, não tira do bolso para contribuir com o irmão, não está disposto a ajudar. Amados, tudo isso pesa. Tudo isso pesa. Então, assim, Deus vê tudo. Não tem como esconder nada do Senhor. E não adianta também dar sentindo um peso. Estou dando. Não adianta. É melhor que nem dê. Não adianta você entregar uma oferta, como diz a palavra, e ter problema com o seu irmão. Não adianta. É hipocrisia isso. O reino de Deus, ele é sério. E ele será cobrado, como a gente falou de Mateus 7. Jesus vai falar, olha, cara, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não conhece? Pô, Jesus sabe de tudo. Lá no final ele fala, pô, Jesus, pegamos em veneno, expulsamos no teu nome, fizemos malabares e tal, e o Senhor jogou fogo do céu. Jesus, humildemente, não vai jogar na cara, mas ele poderia falar, é porque no meu nome, meu querido, há poder, no meu nome há poder, mas vós, quando estavam na terra, me ignoraram. Agora, amados, não sei, né? Não sei nem se vai chamar de amados, mas é isso. Então, a gente precisa amar o Senhor, sabe? Se há algo que te faz ver o Senhor com muita dificuldade, ou acha que não tem correspondido a algo, faça um autoexame, sabe? Lembra lá da bifurca que você entrou errado? O caminho era reto, você entrou o caminho errado? Lembra da bifurca que você pegou errado? Volta lá atrás e se arrepende. Se arrepende. Lance o rosto no pó, né? Confesse, né, os seus pecados. Ele é poderoso para nos perdoar, né? E uma vez perdoado, amados, a gente não tem medo nenhum, nem de morrer. Eu tive uma época na minha vida que eu tive tanta experiência com o Senhor, tanta experiência, que eu falei, se o Senhor me levar agora é lucro. Mas eu também vivi uns dias tão precários que qualquer vento de gripe que passasse, eu falei, meu Deus do céu, se eu morrer agora, não sei para onde eu vou. E fica aquela dúvida. O reino de Deus não é dúvida. O reino de Deus é paz, é alegria, é justiça. Amém, amados? Vou ficando por aqui.
Pois é, deixa eu falar um pouquinho aqui, rapidinho. Fale. Isso que você colocou aí, né, na realidade, assim, temos vivido tempos difíceis realmente, né? Tanto né, como igreja, né, como cidadãos, né, do nosso país e até do mundo. Mas assim, eu creio que também nós temos vivido tempos de oportunidades, né? Né, oportunidades para estar vivendo isso que você colocou aí, né? Que a gente, né, por um tempo, os mais velhos um pouquinho aí, também sempre ouviram falar que, né, Deus estava sacudindo a igreja, Deus estava peneirando, né? E a peneira está ficando cada vez mais fina, né? A verdade é essa. Então, um tempo de oportunidade para a gente estar exercitando isso, né? Isso que você colocou, né? De não tem meia verdade, jeitinho, né? E a peneira está passando, e a peneira está ficando cada vez mais fina, né? E eu creio que é tempo da gente estar atentos mesmo, né? De estar, né? O diabo é astuto, né? E às vezes nos pega em pequenas coisinhas que pode parecer bem ingênuas, mas que lá na frente vai ver que vai ser, né, ruína total. Então, que a gente possa estar realmente assim atento, né, a isso que foi colocado, né, atento às verdades que conhecemos e, né, procurar aproveitar essas oportunidades que estamos tendo nesses tempos difíceis, que não tem, né, não é novidade para ninguém que realmente temos, né, o mundo está indo para o caos, né, e temos oportunidade de estarmos podendo viver nesse tempo de dificuldade, né, porque a gente teve um bom tempo aí, né, de muita normalidade, né? Sim. E, de certa forma, era mais, né, mais fácil, né, né, entender algumas coisas. Mas quando a coisa aperta e vai peneirando, a peneira vai, né, ficando cada vez mais fininha, né? Eu creio que é esse tempo que a gente tem que estar, né, é o tempo que nós estamos vivendo agora. Era isso. Amém. Amém. É uma coisa que eu, na prática, eu faço e busco sempre estar fazendo para viver isso que o Éder falou, que o Rubinho falou aí, é sempre clamar ao Senhor para Ele me ensinar a amar mais a Ele. Porque se nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, né, que é o primeiro e grande mandamento, se a gente aprender, se a gente clamar ao Senhor para Ele nos capacitar a amar Ele, essas coisas serão fáceis para nós. Nós precisamos amar o Senhor, né? A única forma que nós vamos derrotar essas dificuldades é amando o Senhor. Porque se eu amo o Senhor, eu suporto, eu não vou querer passar por algumas coisas, eu vou passar tranquilamente por algumas coisas, vou suportar. Agora, se eu não amo o Senhor, quando vier a dificuldade, quando vier oferecendo o atalho, eu vou por ele. Mas eu preciso amar o Senhor. Amém? Amém. É isso aí. Então tá bom, amados. O Éder, Sim. glória a Deus pela palavra, né? Eu creio que gera, assim, temor no nosso coração mesmo, né? Porque a gente sabe, né, da bondade do nosso Deus, da misericórdia, que Deus é amor, mas como vocês colocaram aí, né, questão da justiça de Deus, né? Deus é justo juiz. E você trouxe alguns textos, como aquele sobre, né, se o teu olho te faz tropeçar, né, arranca o teu olho. Enfim, nós temos tantos, né, para não sermos pedra de tropeço para ninguém. E, né, o Senhor está atento a tudo, né? Nós vamos prestar contas, como a palavra diz. Mas eu lembrei de um texto que fala aqui, só um instantinho, está em... ai, meu Deus. Peraí. Segundo Pedro 2, que fala assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo,
Aí ele continua, né? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aí ele fala, né, que condenou também Sodoma e Gomorra. Quer dizer, Deus, né, é justo, né? Depois, lá embaixo, ele... Só um pouquinho aqui. Ele... Enfim, esse texto todo aqui de 2 Pedro 2 está falando dessa justiça de Deus, né? Então, assim, essa palavra, ela tem que trazer temor para nós, né? Porque ele fala aqui no 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Amém. Então, assim, a palavra o tempo todo nos alerta para isso, né? Nos alerta para a justiça de Deus, né? E que o Senhor, né, está voltando, né? Nós temos vários sinais aí, né? Da volta de Jesus, isso é um fato, né? Que, né, eu creio que não está longe. Então, que a gente possa estar atento, né? E tá realmente não brincando, né, com o evangelho, mas, né, levando de forma séria, né, também como foi colocado aí, né, sendo discípulo mesmo, né. Exatamente. Eu lembrei só para finalizar aqui, deu vontade de finalizar, né? Já tinha finalizado, mas já vou finalizar. Eu lembrei daquele texto, né, de Apocalipse 7, né? De Apocalipse que diz que eis que estou à porta e bato, né? A gente às vezes pensa assim, é para a pessoa incrédula, né? É para o incrédulo, eu estou à porta e bato, aquele que, né, abrir, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Mas não é bem assim, não. Se a gente ler o texto direitinho, diz que é a carta à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, eis que estou à porta e bato. Então, amados, essa porta tem uma fechadura. E essa fechadura, ela está do lado de dentro do nosso coração. Então somos nós que abrimos a porta para que ele entre. Ele não é o ladrão, aquele salteador que vem pela porta, que vê uma brechinha que você foi lá, caiu ali, um dinheirinho lá do cara caiu, eu vou lá e boto no bolso. Aí o diabo vê uma brechinha assim, vai e faz assim, ó, vap! E aí você dá aquela grande oportunidade para ele pular e arrancar e acabar com sua vida por causa de uma besteira. Então assim, a gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos, né, e receber Jesus sempre, 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 sempre. Essa maçaneta que a gente abre chama-se adoração, tá, amados? Então, registrem isso aí. Essa maçaneta que a gente vira e abre para Jesus entrar e cear com a gente chama-se adoração. Então, que os irmãos possam estar abrindo o coração, confessando seus pecados e deixando Jesus entrar e ceiar. Amém, amados? Amém? Eu não falo como perfeito, não, eu falo como pecador, como necessidade. Como a gente sabe, eu sou o primeiro, sabe, necessitado. Eu preciso muito do Senhor. Amém? Eu preciso do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Mas alguém gostaria de falar alguma coisa aí, compartilhar ou comentar aí? Ô, Jeremias, em Vamos cima do ver. que o Éder falou aí, a gente que vive viajando, como o mundo tenta nos tragar. Muitas vezes a gente entra em um restaurante, almoça, paga, faz uma nota para mim, por gentileza. Qual o valor que o senhor quer? O valor que eu comi. O senhor não quer que ponha mais? Não, muito obrigado. Eu tenho que pôr aquilo que eu gastei.